Olá amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com o nosso resumo nesta terça-feira, já 18 de novembro. O mês corre bastante, né? Pessoal, é o seguinte, vamos lá que tem umas coisas interessantes aqui. Primeiro, que o governador em exercício, Laures Moreira, ele acabou de nomear o empresário Fabiano do Vale, que é o presidente da Federação das Associações Comerciais e Industriais de Tocantins, para a vaga de secretário de Parcerias e Investimentos, né? Que estava o Odilon, que saiu na sexta-feira, depois daquela movimentação toda que eu falei para vocês semana passada, da Operação Nêmesis, lembrando que ele não tem nada a ver com aquela Operação Nêmesis, né? Isso é importante, eu gosto de ser justo. Ele não foi, nem ele, nem o Beto Lima da Secretaria de Indústria e Comércio, arrolado naquela história, foi feita uma denúncia anônima, não se confirmou, tanto é que nem o Odilon, nem o Beto Lima foram alvo de busca e apreensão. Isso é importante deixar claro, que eu gosto de ser justo, tá? Para não ter, assim, usar isso de forma de má fé contra as pessoas que não tem, pelo menos não tem nada contra elas ali naquela decisão que foi tomada, ok? Mas o Fabiano do Vale, empresário experiente do estado, foi presidente da Associação Comercial e Industrial de Palmas também, e ele então está assumindo aí a Secretaria de Parcerias e Investimentos. A informação que eu tive de fontes no Palácio é que a Secretaria de Indústria e Comércio deve ser anunciado o novo titular na semana que vem somente, ok? Então essa é a novidade aí. Outro buchicho do final de semana foi aí o prefeito de Xambioá, né, o Mike Câmara, que fez aí subiu o tom contra o deputado federal Carlos Gaguin, que ele disse que o deputado teria tirado o recurso de um trator que destinou ao município por questões de apoio político para as eleições do ano que vem. E ele usou termos fortes, chegou a chamar o Gaguinho de sem vergonha, né? O Gaguinho, olha só o que ele falou aqui, ó. Vou falar aqui de um deputado sem vergonha, o Gaguinho. Ele tirou um trator que viria para Xambioá. Tinha uma praça aqui para essa prefeitura e o portal da cidade. Ele disse, ele não ama o povo não, porque se amasse deixava aqui. Ele disse isso, o Gaguinho respondeu também num vídeo bastante forte do Gaguinho, mandou o prefeito Mike Câmara lavar a boca quando for falar o seu nome. E em mais de 6 minutos o Gaguinho falou que foi parceiro de todos os gestores de Xambioá e listou uma série de obras. Realmente o Gaguinho tem uma relação muito próxima com o Xambioá, há muitos anos que eu acompanho isso. Mas de toda forma teve esse imbróglio aqui. O prefeito Mike Câmara, eu já conversei com ele, uma pessoa bem elegante, e eu achei que não precisava chegar a esse ponto, né? Por mais crítica que pudesse fazer de usar esses termos. E quem tirou uma casquinha nessa história foi o deputado federal Alexandre Guimarães, que já é um adversário de algum tempo do Gaguinho, os dois andam se alfinetando, ambos pré-candidatos a senador, e aí tem aquela briga por questão das casas que mandam para o Tocantins, e o Gaguinho e a Dorinha dizem que é deles, e acusam o Guimarães de estar tentando se apropriar. O Alexandre Guimarães, ele deu uma cutucada, falou que isso aí é uma prática de política velha, essa questão de tirar a verba do recurso de emenda porque não tem apoio político, mas se comprometeu com o prefeito Mike que vai mandar o recurso que foi tirado, ele vai colocar no lugar para que o município possa comprar o seu maquinário, tá bom? Tá aí, é clima de eleição, né, pessoal? É clima eleitoral e vai acontecer muito dessas coisas aí, ok? O deputado Júnior Gelli deu uma entrevista no final da semana passada e voltou a defender o impeachment do governador afastado Wanderlei Barbosa. Ele disse o seguinte, ó, além de afastado e investigado, o Wanderlei planta de bom moço e solta notícias falsas de que vai voltar amanhã. O deputado afirmou o seguinte, ó, neste momento, o afastamento do governador Wanderlei Barbosa se torna um desastre ainda maior para a população tocantinense, porque além de ser afastado, aquela frase lá, além de estar sendo investigado, ele fica plantando de bom moço, soltando notícias falsas de que vai voltar amanhã. O GEL formalizou na quarta-feira passada o 6º pedido de impeachment, né?
E ele lembrou que essa situação de instabilidade gera, por exemplo, situações de que o empresário fica com receio de investir na cidade, que os próprios empresários locais também têm esse receio, quer dizer, empresários de fora, empresários do estado ficam com receio, e ele voltou a insistir que a Assembleia não pode ficar omissa nesse momento, que a Assembleia tem que agir, e ele disse que a Assembleia vai agir para não ficar omisso, e ele disse omissa, e ele diz que a sociedade nos elegeu e espera de nós que venhamos atuar, né? E ele tem razão nesse sentido, é uma preocupação nossa muito grande com essa situação de instabilidade política e jurídica e econômica do Estado, né? Isso precisa se resolver logo, tem atrapalhado bastante o Tocantins. E por falar nisso, pessoal, eu apurei umas informações junto a aliados da senadora Dorinha Seabra Rezende, que é pré-candidata a governadora. Ela diz que há uma movimentação intensa do senador Eduardo Gomes, ela não, né? Os aliados dela me dizem isso, que para que ela receba o Vanderlei no palanque dela o ano que vem. Esses aliados, a Dorinha não falou nada para mim, óbvio, mas esses aliados dizem que não estão gostando dessa história. Por quê? Porque eles acham que o Vanderlei vem com todo um desgaste enorme para o palanque da Dorinha, se ela assim o receber, com toda essa situação, né, de acusação de desvio de dinheiro de cesta básica durante a pandemia, de pessoas pobres. Isso é muito forte, né? Muito forte isso. E há uma preocupação grande desse grupo, né? Vamos ver que a senadora vai decidir lá na frente sobre isso, mas há uma preocupação grande, que eu apurei deles, em receber o Vanderlei nessa situação. Eles acham que isso não vai ajudar, vai prejudicar muito a Dorinha neste momento. Esse é um debate que vai ser feito aí nos próximos meses e só está começando, mas eu senti essa insatisfação e grande com esse movimento do Gomes de pressionar, segundo eles, o Gomes pressionar a Dorinha para receber esse apoio do Vanderlei, receber o Vanderlei no palanque dela, né? E eles têm, de certa forma, razão, né? Lógico que o Vanderlei tem sua força, mas que negócio, vem os ônus e os bônus, né? E aí é preciso ponderar, colocar na balança e ver o que é melhor. Agora, eu senti uma preocupação muito grande dessas pessoas próximas da Dorinha com essa situação. E eles dizem que vão trabalhar, vão conversar bastante com ela inclusive, entre eles, e para ver como que vai ficar essa situação aqui, ok? E para a gente encerrar, uma coisa bacana que aconteceu aí, eu gosto muito dessas coisas porque eu defendo que nós temos que ter maturidade política. O Estado tem que amadurecer politicamente. É o seguinte, o prefeito Eduardo Siqueira Campos, ele vai entregar nesta terça-feira, às 17 horas, a reforma completa da unidade de saúde da família Mariazinha Rodrigues da Silva, no distrito de Buritirana. A obra, ela foi feito um investimento nessa obra de R$ 1.865.965 e desses valores, 650 mil são de emenda parlamentar da deputada estadual Jana de Valcari, que foi adversária, a principal adversária, forte adversária do Eduardo, nas eleições municipais. O que aconteceu? O Eduardo pegou o telefone, ligou para a Jana e agradeceu a Jana pela emenda e a convidou para a solenidade e disse que vai colocar o nome dela na placa, dizendo que da emenda que foi investida e a reforma foi feita também graças à emenda dela. Isso é muito legal, isso é maturidade política. E a informação que a Jana aceitou, ficou muito agradecida e que vai participar. Olha, ganha os dois, a Jana indo, porque primeiro pela grandeza do gesto do prefeito Eduardo Siqueira Campos, fantásticos, nós precisamos ter isso. Olha, tem momentos de eleição e tem momentos que não é de eleição, e a maioria do momento não é de eleição, é de gestão, é de trabalho, essa reforma não é para o Eduardo, essa reforma é para a população. E a Jana teve o desprendimento de enviar essa emenda, e por que não reconhecer isso? Falar, mas isso é muito óbvio. Não é óbvio. A Jana já reclamou várias vezes, por exemplo, de emendas que mandou e que ela não foi reconhecida, não foi nem lembrada quando a emenda foi executada. E outros parlamentares acontecem isso, já reclamaram disso em vários municípios, etc. Isso é horrível. Isso é falta de grandeza, isso é falta de maturidade política. Então, muito bom, parabéns
prefeito Eduardo Siqueira Campos, e parabéns, prefeito Eduardo e deputada Jana de Valcari. Eu acho que é isso é exemplo para o Estado, exemplo para a classe política, de que nós podemos ser adversários. Isso não torna a Jana e o Eduardo aliados políticos, nada disso. Mas não por causa disso eles têm que ser inimigos e se odiar, e um tentar sabotar o outro. É essa a mensagem bonita, elegante, madura que a gente recebe nesse momento. Que as pessoas podem ser adversárias, mas não se odiarem. Isso faz parte da política, isso é uma cortesia do Eduardo, há um gesto de grandeza da Jana de ajudar uma região a se beneficiar de um posto de saúde. Então, parabéns, é isso aí, é o caminho que sirva de exemplo a toda a classe política. Nós precisamos ter isso. E o município ganha, porque a Jana, em outras oportunidades, não vai pensar duas vezes em enviar recursos para Palmas, porque sabe que vai ser reconhecido o trabalho dela, apesar de não ser aliada do prefeito Eduardo. E isso deve se refletir em todo lugar, pessoal. Por quê? Lá em Araguaína, Gurupi, qualquer cidade, se o Wagner ou a Josi mandar reconhecer o trabalho de um parlamentar que não é aliado deles, isso aí vai ser legal, ele vai crescer diante das pessoas, porque vai mostrar grandeza, vai mostrar um espírito de republicano, democrático enorme, tá bom? Então, muito bom, parabéns novamente aos dois, ao Eduardo e à Janade, e que sirva de exemplo para todo o Tocantins, tá bom? Pessoal, esse foi o resumo desta terça-feira, nós voltamos nesta quarta. Um abraço a todos e até a próxima.